Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre os 12 anos de existência da Lei Maria da Penha. No nosso estado, os casos de violência doméstica contra a mulher vêm crescendo nos últimos anos. Por outro lado, já foram conquistadas muitas vitórias e existem várias iniciativas que fazem a diferença na hora de combater esse tipo de crime. A Lei Maria da Penha completa 12 anos de existência. Foram muitos avanços, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido para chegar a um fim da violência doméstica contra a mulher. Segundo o Ministério Público de Alagoas, este ano já foram registradas cerca de 700 denúncias desse tipo de crime. Em 2017, foram mais de 2.000. Se compararmos com o ano anterior, 2016, é possível perceber um aumento de 23% desse tipo de crime aqui no estado. Mais comuns são ameaças, lesão corporal. Paralelo a isso, existem campanhas como Agosto Lilás, iniciativas como a Patrulha Maria da Penha. Também existem meios de denunciar a violência doméstica, com o número 180. Essa é uma luta que só pode parar quando esse tipo de crime deixar de existir. Aqui no estúdio, eu converso com o juiz auxiliar do 4º Juizado da Violência Doméstica de Alagoas, José Miranda Júnior. É notório esse avanço ou existia uma subnotificação? Existia uma subnotificação. A questão toda é que quando você vai melhorando a estrutura e dando segurança às mulheres, elas vão tendo mais força para poder denunciar o que acontece, né? Porque a grande questão é o apoio. A mulher ela precisa se sentir segura, tem que ter uma rede de apoio para poder ajudá-la. Ela sentindo que é essa rede, naturalmente ela procura mais. As próprias campanhas, há vários instrumentos que fazem com que as notificações tenham aumentado também. Coincidentemente, passo a passo, o Agosto Lilás, uma cor para a campanha, 180, a Patrulha Maria da Penha, né? Vamos dizer assim, as viagens continuadas da Maria da Penha na campanha, o envolvimento do Ministério Público, né, grupo de mulheres interessadas, tudo isso converge, né? Tudo. Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, que fez um investimento nessa área nos últimos anos, com o presidente Otávio Prachedes, a desembargadora Elizabeth Carvalho, que é a coordenadora estadual dessa área da violência doméstica. A questão, vários avanços foram feitos. E a questão do Poder Executivo, porque um ponto que a gente tem esquecido também, a gente tem falado pouco, é que agora em Alagoas nós temos a Sala Lilás no IML. O IML novo de Alagoas, de Maceió, ele tem uma sala preparada para receber as mulheres vítimas de violência. Então, chama a Sala Lilás dentro do IML. Essa sala recebe a mulher, dá um tratamento especializado, ela é atendida por uma equipe. E o que acontece? Esse tratamento é mais rápido, essa recepção é mais rápida, o processo, o laudo chega mais rápido, o processo é mais rápido, então a coisa anda com mais tranquilidade. Né? Delegacia da Mulher também. 2 delegacias da mulher aqui, uma em Arapiraca, que temos que ver também que Arapiraca, tive o prazer de trabalhar no juizado de lá, Arapiraca tem 3 anos que foi criado o juizado da mulher, tem a delegacia da mulher, e o plano agora também tem no Sertão. É uma questão de semântica, mas muda muito, de atendimento para acolhimento, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, um exemplo, o juizado, eu tenho viajado muito, porque eu sou subcoordenador da violência doméstica estadual, o juizado, vou dar um exemplo do que você está falando, o juizado da mulher de Maceió, ele possui uma equipe multidisciplinar concursada. Poucos juizados no Brasil, porque a gente tem a mania de achar que Alagoas a gente não tem as coisas, a gente tem sim. Poucos juizados do Brasil têm uma equipe multidisciplinar, são 2 psicólogas, 2 assistentes sociais. Por exemplo, essas mulheres são acolhidas por essa equipe quando elas estão com algum problema e encaminhadas para serem acolhidas. E a gente ampliou mais ainda, porque a gente tem que botar na cabeça que muitas vezes naquela situação ali, o homem também tem problemas. Então a gente também está recebendo e a gente também está tratando de alguns homens, quando a gente verifica que a questão dele precisa de um tratamento. É parte interessada, é a família, né? A família. Nós estamos com várias ideias sobre isso. A gente agora está comandado pelo juiz Maurílio Ferraz, a gente está fazendo um convênio com o AA e com os narcóticos anônimos, que será feito o encaminhamento das pessoas, dos homens e das mulheres que têm esse problema de violência
lá no juizado, isso vai funcionar em Arapiraca, e no estado inteiro. Os narcóticos só temos em Arapiraca e Maceió. Os alcoólicos nós temos em todo o estado, nas varas cadastradas. Nós vamos, porque quando você tem... a gente já mudou, eu quero explicar uma situação. As medidas protetivas, porque o juizado ele não trata só de processos criminais, ele trata de processos cíveis, e as medidas protetivas são cíveis. Como é que a gente modificou, sob o comando do Dr. Paulo Zacarias, como é que a gente modificou toda a situação? Hoje, quando você aplica a medida, você já marca uma audiência 30 dias depois. Homens e mulheres, o homem e a mulher na sua frente. Hoje mesmo eu já fiz várias, antes de vir para cá. E você com a equipe multidisciplinar presente. Antes era muito Você aplicava a medida, a gente está fazendo isso tem um ano e pouco. Antes, o que acontecia? Porque antes as medidas não tinham a jurisprudência. Hoje, o STJ decidiu, o Supremo Tribunal de Justiça, que as medidas protetivas não podem se perpetuar no tempo. As medidas têm um prazo determinado. Caso continue, você pode ir ampliando o prazo. O que você não pode é deixar um homem sob medida proibida de prática eletrônica pela vida inteira. Então, como é que a gente faz hoje? A gente concede a medida e marca uma audiência. Os dois perante o Poder Judiciário. Ministério Público, Defensoria Pública, um defensor público para cada um, ou então um advogado para cada um. E com a equipe multidisciplinar presente, uma psicóloga e assistente social. A gente conversa a questão e a gente já sentencia o processo dando 6 meses de medida, ou ela desiste se ela não tiver interesse. Se a gente verificar que há um mínimo de risco de descumprimento da medida, a gente inclui o feito na Patrulha Maria da Penha, que vai visitar a mulher, saber se ele está cumprindo. Nós agora vamos ampliar isso. E quando a equipe multidisciplinar sente que essa pessoa, alguma das partes, precisa de algum tipo de recepção, de acompanhamento, a equipe solicita, a gente já encaminha. Nós estamos com projetos para ampliar isso depois dessa audiência. Primeiro, esse encaminhamento do AA, que a gente está... que vai ser uma coisa rápida, acho que daqui 15 dias já vai estar funcionando. A gente está agora, em regra, essas pessoas, quando você faz essa audiência, você sente, e muitos deles têm um problema de família no fundo, por isso que eu cheguei no ponto que você falou. É um problema, uma ação de alimentos, uma ação de guarda, uma ação de divórcio, etc, etc. Nós vamos, o Sejus, que eu sou coordenador, nós vamos 2 vezes por mês fazer audiências para tratar desses assuntos das questões de família com outro colega do Sejus, etc. Vão querer resolver lá essa questão de família também. Nós estamos começando dia 20 a justiça restaurativa, porque muitas vezes aquelas pessoas têm um problema de relacionamento que você pode restaurar e vai fazer com que cada um procure o seu caminho. E, por último, nós estamos com um projeto que a gente, inicialmente com o nome de Filhos de Maria, que nós vamos já bater o martelo segunda-feira, que é um projeto de a gente poder atender também os filhos do casal vítima de violência doméstica. Porque esses filhos sofrem, porque é o que você falou, por exemplo, esse tipo de delito é a dor no silêncio. Então, muitas vezes ele acontece dentro de casa e ninguém sabe, é o silêncio. E o silêncio causa essa dor na família inteira. Então você tem que procurar. É claro que no judiciário você vai receber depois que já aconteceu alguma coisa. Tem toda uma rede anterior, escola, família, tudo isso é muito mais importante. Mas o judiciário não pode se furtar de participar. E a gente pretende fazer de uma forma que a gente recepcione a todos, aos filhos, à mãe, ao marido, ao pai, à filha, todos, para que você possa evitar, porque ele é um delito meio repetitivo. Assim. E quando chega à justiça, me parece que todas as outras esferas já foram desgastadas. Muito, né? Desgastadas. Primeiro, quando surge o primeiro embate, o primeiro problema, quer seja de ordem financeira, às vezes é um problema psicológico, exatamente, é um problema de autoafirmação, é um problema que vem decorrente do filho que não entende o processo de família, enfim, são vários como o senhor já citou aí, mas quando chega na justiça já chega totalmente desgastado. Totalmente desgastado. Totalmente. Porque a gente sabe o seguinte, a gente, por exemplo, muitas medidas têm sido tomadas, mas a gente sabe que a questão toda, que a solução dessas questões é na escola e na família, é a educação, as pessoas desde cedo aprenderem que todos somos iguais, né, independente de cor, de sexo, etc, etc. E na família, né, o exemplo que dá, porque quando chega, essa pessoa já passou por isso e isso não causou efeito nenhum, né?
Quer dizer, muitas vezes a pessoa já foi até chamada e tudo, etc. E você já depara com a violência tendo acontecido, né? Ou física, ou psicológica, ou econômica, financeira, ou sexual, etc. Quer dizer, então realmente quando chega você já tem que resolver, você já tem que conviver com o problema já acontecido. E essa equipe multidisciplinar é muito importante, né? Mas também as medidas protetivas e depois vem a punição, se houver muito desgaste e o delito comprometendo não só a integridade física da mulher ou do homem, mas a família inteira sofre com esse processo. Aquelas histórias que a gente vê na televisão, nos jornais, fulana precisa ficar a 500 metros de cicrano, e aí você vê que houve a transgressão. O que acontece depois daquilo? Bom, vou explicar. Esses processos de medida são processos cíveis, independente do suposto fato criminal, do processo criminal. Que vai para o processo criminal. A medida é um processo que você pode resolvê-la. Às vezes, quando acontece uma violação da medida, um caso ou outro, considera-se que a medida não vale a pena. Sexta-feira, foram realizadas 20 audiências de medida protetiva. Toda sexta-feira são 25. 20. Toda sexta-feira são 20 a 25 audiências. Toda sexta-feira. Temos 100 problemas mensalmente de medida mais ou menos de medida protetiva. Hoje existe mais processo de medida protetiva, porque às vezes o que a mulher quer é que o cara o deixe, que a pessoa, que o homem, que o cara a deixe em paz. Às vezes ela nem quer a punição, ela quer o seguinte: eu quero seguir minha vida. Então é a medida protetiva. Então, quando acontece o descumprimento de um ou outro, fica parecendo que não funciona. Por exemplo, a gente está criando um mecanismo de que não se repita. Por exemplo, agora a Patrulha Maria da Penha veio para essa questão das medidas protetivas. A Patrulha Maria da Penha é apenas para acompanhar as mulheres que estão protegidas por medidas protetivas. Por exemplo, a patrulha vai acompanhá-la. Então, por exemplo, a medida protetiva é toda semana. O que é que a gente resolve? A gente, em regra, a gente concede as medidas. Quando você vê que as medidas não são cabíveis, você revoga as medidas. Mas, em regra, você concede as medidas. E em 99% dos casos, as medidas são cumpridas. É porque realmente o que causa efeito é a medida não cumprida. Por quê? Porque é aquela mulher que sofreu o descumprimento. Não tem como você fazer com que todas as medidas sejam cumpridas, porque é um ser humano, né? Por exemplo, você não vai conseguir acabar com os delitos. Mas nós estamos convictos, por exemplo, vamos supor, em cada 100 medidas concedidas no mês que você faz audiência, você tem 1 ou 2 descumpridas. Ainda mais agora que a medida ela não é só emitida a medida. O homem e a mulher ficam perante o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública, todas as sextas-feiras. E você avisa. E houve um acréscimo, eu concordando ou não, eu não concordo muito da forma que foi, o descumprimento de medida hoje é crime. O homem que descumprir a medida, ele está cometendo um outro crime. Então, se reforçou mais a impossibilidade de descumprimento das mesmas. Conversamos com José Miranda Júnior, ele é juiz auxiliar do 4º Juizado da Violência Doméstica de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. No próximo bloco, a gente continua falando sobre os 12 anos de existência da Lei Maria da Penha. Até já.